Olá, estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se e dessa vez, pela primeira vez, a gente está fazendo com o público, num local bem bacana aqui de Campinas, que se chama Como Espaço Vegano. E esse episódio a gente vai falar de veganismo e esporte. Então eu estou aqui com pessoas ligadas de alguma forma ao esporte e a gente vai discutir alguns mitos, dar algumas dicas aí para quem tem interesse nesse tema. Então eu tenho aqui ao meu lado a Bruna Bumachá, que é uma nadadora que tem 3 medalhas de ouro, uma de prata, uma de bronze. Isso só no Mundial, que aconteceu agora em agosto de 2017, em Budapeste, na Hungria, correto? Depois a gente vai pedir para ela se apresentar melhor. O José Luiz da Silva Neto, que está aqui também ao meu lado, é ultramaratonista. Ele foi 4º lugar na prova BR-135 em 2015. Ele percorreu 281 quilômetros, passando por 18 cidades. De 100 competidores dessa prova, né, para vocês terem ideia, só 9 completaram, correto? E um vegano estava lá e foi o 4º lugar. Tenho aqui também, do meu lado de verde, o Gustavo Trevisan, que ele é formado pela Unicamp e trabalha com condicionamento físico. E ele tem uma curiosidade, que antes dele ser vegano, né, que ele é vegano há 11 meses, depois ele vai falar um pouco mais sobre isso, ele chegou a trabalhar em laboratório e, inclusive, chegou a sacrificar animais, e uma das coisas que o motivou a ser vegano também. Então, além da questão do esporte, na vida dele tem uma curiosidade bem intensa em relação aos animais também, né? E ali na ponta, a gente tem a Priscila Menezelo, correto? A pronúncia? Que é a nutricionista responsável do restaurante vegetariano Nutrir, bem famoso aqui em Campinas. Ela é especializada em nutrição pela Wildwood College, correto? Dos Estados Unidos. E é também especializada em nutrição esportiva pela Unicamp. Eu gostaria de saber de vocês 4 o que veio primeiro na vida de vocês, o veganismo ou a prática esportiva? Que eu sei que a Priscila é nutricionista, mas também pratica esporte, né? Então a pergunta também vale para você. Podemos começar com a Bruna. O que veio primeiro, o veganismo ou a prática esportiva na sua vida? Primeiro veio a prática esportiva, né? Eu comecei a nadar com 2 anos de idade, parei aos 13. Quando eu fiquei 21 anos sem nadar, sem competir. E quando eu estava no doutorado, eu resolvi voltar a nadar e as competições vieram junto com o veganismo. Então, eu voltei a competir no mesmo período que eu me tornei vegana. Então, dá para dizer que as coisas vieram juntas, né? Nessa segunda etapa da vida. Certo. José, e você? Você já era vegano antes de partir para sair correndo por aí? Ou primeiro você era maratonista e depois tornou vegano? Não. Eu comecei em 92 o atletismo, no atletismo em Santos. E eu fui virar vegano há 8 anos atrás. Eu virei vegetariano já faz bastante tempo, mas vegano há 8 anos atrás. Eu tive uma mudança, a mudança que houve para mim, que eu senti, não foi quando eu virei vegano, mas sim quando eu parei de suplementar com suplementos industrializados. Aí eu ganhei bastante rendimento. Bacana. A gente até vai falar sobre essa questão da suplementação já. Eu vou pedir a opinião da Priscila. E aproveitando, Priscila, você começou a praticar e se interessar por atividade física antes de ser vegana? Depois, como é que foi com você? Eu acho que eu sou a única do contra aqui. A atividade física sempre fez parte da minha vida. Desde pequenininha fiz jazz, ginástica rítmica, olímpica. Então, sempre foi algo muito presente, mas mais voltado para a saúde. Hoje em dia, como é minha profissão, sou nutricionista e atendo muitos vegetarianos, muito veganos. Isso vem antes, com certeza. Então, infelizmente, às vezes eu até deixo de fazer atividade física para trabalhar e acaba sempre sendo algo voltado para o vegetarianismo, para o veganismo. Então, isso acabou sendo uma prioridade. Mas é isso. Entendi. E você, Gustavo? Você, com certeza, eu acho que foi antes, né? Porque você é vegano há pouco tempo, é o mais novo aqui, digamos. Com certeza. Eu comecei a treinar dos 15 anos até os 17 anos musculação. E aí, desde então, eu comecei a fazer o treinamento que eu aplico agora lá dentro da Unicamp. E aí foi recente, né, minha transição para o veganismo. Então, com certeza, a prática esportiva ela foi iniciada antes do veganismo. Tá certo. E agora uma pergunta daquelas que pode demorar 1 segundo para responder, ou uma vida até. Por que vocês são veganos? É uma bem direta. Assim. Por que você é vegana, Bruna?
pelo respeito aos animais. Eu me tornei vegana por isso. Depois foi se ampliando, né? Meu conhecimento, eu fui estudando, aí foi se ampliando. Agora, o momento da virada foi por conta dos animais. E teve algum... Bom, por conta dos animais, você já falou, esse foi o principal motivo, né? Não foi por saúde ou outra coisa? Não foi. Gustavo, e você? Por que você é vegano? Bom, eu digo que são 3 fatores. O primeiro, óbvio, é a compaixão com os animais, né? Na minha vida, eu consigo tranquilamente viver sem nada de origem animal. Outra questão é a questão ambiental. O animal, ele acaba consumindo... Bom, muitas pessoas daqui que estão vendo e assistindo aqui pessoalmente sabem que ele consome muito mais do meio ambiente. Então, por isso também, se o vegetal é mais tranquilo, por que não o vegetal? E essa curiosidade que você comentou no início. Eu acabei já sacrificando mais de, 90 ratos no laboratório que eu fazia a minha pesquisa. E isso sempre me incomodava. E, infelizmente, só depois dos 90 eu acabei, finalmente, caindo alguma coisa na minha cabeça. Poxa, será que não dá para fazer de nenhuma outra forma? Enfim, juntando todos esses fatores, eu acabei me tornando vegano. Algumas pessoas, às vezes, falam que é por saúde, por eu ser da área da educação física, mas não tem nada a ver. E o que era essa pesquisa que você fazia? Era dentro da Unicamp mesmo? Você trabalhava em que lá? Sim, era dentro da Unicamp, era um laboratório de estudos do estresse. A gente avaliava a morfometria, ou seja, o tamanho de adipócitos de ratos hipertensos e ratos não hipertensos, e comparava se havia diferença ou não com algum tratamento lá de uma droga que eles utilizavam. E você chegou a sacrificar os animais? Tinha um método específico assim para fazer isso? Como que era? Ou eram vários métodos? Como que era? Tinha. Geralmente era com a aplicação da anestesia. Você segurava o ratinho pela parte de trás aqui da nuca, aplicava uma anestesia que, por mais que isso passava pelo comitê de ética, obviamente que ele sentia, sim, uma dor. Ele relutava um pouquinho para ser aplicada essa anestesia, né? E já teve alguns casos que esse sacrifício do animal era de uma forma um pouquinho mais intensa. Você pegava o ratinho, colocava meio que numa guilhotinazinha, para você já ter um deslocamento da região cervical, que aí o ratinho apagava na hora. Tinha essas duas formas, geralmente era anestesia, era bem difícil acontecer esse esquema da guilhotina. Entendi. E lá, nesse laboratório que você trabalhava, mais alguém que trabalhava lá teve esse estalo que você teve, assim, de não querer mais colaborar com isso e de repente se tornou vegano, alguma coisa assim? Olha, que eu conheça, não. Das pessoas que eu conheci lá, não. Entendi. Priscila, por que você é vegana? Minha motivação inicial foi realmente a saúde. Eu estava até comentando com eles que o vegetarianismo sempre fez parte da minha vida. Minha família tem um restaurante vegetariano há mais de 30 anos, então eu cresci convivendo com vegetarianos, com essa alimentação. Para mim sempre foi algo muito natural não comer a carne, mas sem muita noção do conhecimento técnico relacionado à nutrição. Foi quando eu fiz o curso no Wildwood que eu tive a oportunidade de ter aulas de nutrição novamente voltadas para o vegetarianismo e tive acesso a vários estudos científicos que comprovam o benefício que a alimentação vegetariana tem para a nossa saúde. Então, realmente, até porque, como é a minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, foi realmente que me motivou. Mas é impossível, acredito, para mim, pelo menos, separar o vegetarianismo da questão dos animais, da questão ambiental também. Então, claro que isso faz parte da minha mudança alimentar, mas inicialmente foi pela saúde. Entendi. E eu posso estar enganado, mas eu acho que a sua família, se eu não me engano, é de uma religião específica que pregoniza o vegetarianismo. Isso Sim. Teve alguma influência para você? Tem uma influência muito grande. Nós somos adventistas e dentro da nossa igreja a gente tem uma mensagem de saúde muito forte. Então, inclusive, todas as instituições adventistas, elas são vegetarianas, ovo-lacto vegetarianas, mas são vegetarianas. Os colégios, as clínicas, os hospitais, enfim, tudo. E a gente realmente incentiva a transição para o vegetarianismo e a gente acredita que chegaria um momento que seria importante transitar para o veganismo, né, para o vegetarianismo estrito. E a gente sabe, por meio de tudo que está acontecendo, que esse momento já chegou, né? Então, a gente tem um movimento muito grande até dentro da igreja para passar o conhecimento da alimentação vegetariana para que as pessoas possam fazer essa mudança alimentar. Então, a religião também influencia bastante. Entendi. E agora, passando para outro ponto, eu gostaria de saber também dos 4, se vocês sentiram alguma diferença, se é perceptível. Você até falou, né, da diferença da suplementação, mas a questão da diferença na mudança da alimentação para um atleta. A pessoa que já
já praticava alguma atividade física antes? Percebeu alguma diferença? Ou mesmo quem começou depois, se acha que é beneficiado de alguma forma pela alimentação vegana? José, você podia começar a falar para a gente? Em relação à alimentação, para mim, eu não senti diferença quando eu comecei a consumir, quando eu deixei de consumir carne e derivados animais. Não vi diferença nenhuma em nada. Meu rendimento continuou o mesmo. Isso é legal. Você já era ultramaratonista desde 92, né? Você falou? Não, isso no atletismo. Ultramaratonista, eu comecei em 2012, 2011. Tá. Mas, de qualquer forma, você já era atleta aí há muito tempo e não percebeu a diferença na alimentação. Isso é importante também, porque às vezes a gente... Parece que a alimentação vai te fazer um super-herói, né? E é legal alguém que fale isso também. E pode continuar. A diferença foi quando, alguns anos atrás, eu decidi parar de suplementar com suplementação industrializada. E aí sim, eu comecei a tomar mais cuidado com a minha alimentação. Minha alimentação durante o dia e nas provas mesmo, durante as provas, como você falou, eu passei algumas provas aí 40 horas correndo, então a gente começa a tomar cuidado com a alimentação, com a nutrição durante a prova. E aí sim eu vi uma diferença de rendimento muito grande. Para mim mudou bastante. E deu diferença no rendimento, mas e a questão da recuperação pós-prova ou mesmo pós-treino? Deu alguma diferença a alimentação ou você acha que é equivalente à alimentação com carne? Não, eu como atleta, eu sempre fui muito Caxias. A minha alimentação sempre foi muito regrada. Então, eu não vi diferença nisso. Para mim, sempre foi... A única coisa que hoje em dia, eu não sei se veio junto ou se isso veio pela alimentação vegana, enfim. Mas hoje em dia eu não tenho acúmulo de lactato, então eu não sinto dor durante as provas. E essa é uma diferença que às vezes me faz continuar. Enquanto o pessoal está sofrendo um pouquinho, eu tô bem ainda. Entendi. E Gustavo, você é atleta mais voltado para hipertrofia, é isso? Isso, para hipertrofia. E você sentiu alguma diferença? Você que é vegano há 11 meses só, então antes você já era adepto aí de academia sempre e tudo. Você percebeu alguma diferença depois que se tornou vegano ou não deu tempo ainda? Não, deu diferença sim. Logo na primeira semana, assim, eu não sei se era pelo efeito placebo, assim, meio pelo psicológico, mas eu cheguei já rangendo os dentes, assim, nossa, eu tô voando agora, meu Deus, o que está acontecendo? Sensacional. Eu cheguei, inicialmente, eu fazia acompanhamento nutricional, até já a última vez passei com a Priscila, eu cheguei inicialmente a perder 2 quilos de massa muscular, mas devido muito à transição brutal, porque eu não fui para o vegetarianismo, eu já pulei para o veganismo. Então não foi o fato de ser vegano, foi o fato de me adaptar a uma outra dieta, independente se tinha coisas de origem animal ou não. Mas depois, continuando meus treinamentos, continuando com a adaptação da dieta, eu recuperei esses 2 quilos e ainda aumentei mais 1 quilo de massa muscular. Então, ganhei mais 1 sendo vegano, no final das contas, né? Se for colocar na ponta do lápis. Entendi. E Bruna, e você? Você percebe alguma diferença aí na piscina, no rendimento e também no pós-treino e pós-prova? Eu percebo, sobretudo no processo de recuperação. Assim, é impressionante, os meus colegas quando estão na piscina, eles falam, pô, você não cansa, né? Durante o treino, a minha recuperação, ao longo do treino é muito mais rápida e depois do treino, de um dia para o outro, é muito mais rápida. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu também sou muito cuidadosa, como o Zé falou, com o que eu consumo. Então, assim, eu não suplemento, né? Não tomo nenhum tipo de proteína industrializada, priorizo produtos orgânicos, né? Então, assim, o meu corpo, ele tá, eu acho que bastante limpo para trabalhar na recuperação e não ficar desinflamando com carne, com os derivados, leite e com os produtos industrializados também. Entendi. Priscila, faz sentido isso que eles falaram? Tem alguma coisa a ver não Com consumir certeza. produtos de origem animal e ter um melhor desempenho ou não? Sim. Falando um pouquinho da minha mudança, junto do vegetarianismo ou do veganismo, veio uma melhora na minha qualidade alimentar de maneira geral. Então, a única experiência que eu posso dizer no treino é que uma vez eu tive um episódio de hipoglicemia no meio da academia, desmaiei enquanto treinava.
E desde que eu transitei, né, mudei a minha alimentação, isso nunca mais aconteceu. Então, nunca mais tive hipoglicemia, nunca mais tive uma enxaqueca, nada, assim. Eu sinto na minha saúde muito melhor. E como eu sempre fui magrinha, todo mundo tinha muito receio da perda de peso, o que nunca aconteceu. Eu nunca perdi 1 quilo pela transição da minha dieta. Pelo contrário, na verdade, sempre senti muitas melhoras. E a gente sabe que o excesso de proteína animal é muito inflamatório, né, para o nosso corpo processar toda essa proteína. Então, a gente realmente tem relatos de todos os praticantes de atividade física, praticamente, que sentem realmente uma melhora na recuperação, menos dores, menor número de lesões quando reduzem ou cortam o consumo de produtos de origem animal. Então, faz muito sentido fisiologicamente falando, né? E essa questão de desempenho, de energia, eu tenho muito relato dos meus pacientes. E essa questão também de perda de massa magra, a gente vê que é um grande tabu, porque, na verdade, tem pacientes com ganho de 10 quilos de massa magra sem perder 1 quilo, totalmente veganos, né? Então, Entendi. Isso é bem claro pela prática na clínica e comprovado cientificamente também. Eu também nunca perdi 1 quilo sendo vegano. Agora, massa magra, não sei se eu posso falar a mesma coisa. Vocês estão ouvindo bem ainda? Aí no fundo, todo mundo falando, vocês estão entendendo? Não? É? Se a gente puder falar um pouquinho mais alto, daquela forçada, tá? Aí a galera do fundão agradece. Obrigado pelo silêncio, viu? Achei que não fosse possível fazer assim, mas tá rolando. Obrigado. Na academia, nos treinos, nas competições, os outros atletas e os colegas aí de academia, de piscina, eles sabem que vocês são veganos? Eu gostaria de saber também de cada um se eles sabem como que é a reação das pessoas, se já houve alguma reação hostil ou se é só brincadeirinha besta, como é que funciona? Bruna, como é com você? Olha, é bastante variado, né? Em princípio, as pessoas não sabiam porque eu não falava muito. Mas depois eu criei um Instagram voltado para natação e veganismo. E aí a coisa se publicizou, né? Depois que o pessoal do Como passou a me apoiar. E, assim, tem algumas pessoas que super admiram e vêm me pedir opinião e vêm falar, eu não suporto comer carne, minha nutricionista fica insistindo para eu comer pelo menos 200 gramas de carne, como é que eu faço? Nossa, você é um exemplo, aí, tá vendo? Não precisa, tal. Então, tem pessoas que vêm me procurar, tem amigos que estão na transição, né? Tem 2 amigos que estão aqui presentes que estão na transição para o veganismo, que são nadadores, né? E que a gente troca bastante. Mas também tem as piadas de sempre, que as pessoas fazem achando que estão falando pela primeira vez aquela piada mais engraçada do mundo e a gente está cansado de ouvir, enfim. E isso a gente vai levando. Mas o que é mais legal é que seja pela piada, ou seja, pelo desejo de algumas pessoas de transitarem, né, para o vegetarianismo ou para o veganismo, a questão está sendo posta, né? A minha presença coloca essa questão a todo momento, né? Então, eu faço questão de estar com camiseta de veganismo nas competições, né? E subir nos pódios com a camiseta é uma mensagem que, por si só, eu estar lá em cima e estar com a camiseta já fala, a mensagem está dada. Né? E alguma dessas pessoas alguém que fez alguma brincadeirinha, depois te viu ganhando, falou alguma coisa, não? Passam a ponderar, né? Muitas vezes ponderam um pouco mais e revêem. Às vezes falam assim, não tenho nada contra a alimentação vegana, não é isso, né? Mas não abro mão da minha carninha, enfim. Mas as pessoas estão, de alguma maneira, eu acho que as pessoas estão pensando, né? Tá certo. José, alguém já fez alguma brincadeirinha aí? Eu tô falando de atleta, porque família faz mesmo, né? Isso aí não tem jeito. Mas os outros atletas que te acompanham nas provas e nos treinos, teve alguma reação hostil? Eles sabem que vocês são veganos? Não. Você é vegano, aliás? No começo teve. Eu acho que isso foi... eu sou atleta e eu sou competidor. Então, no começo, isso foi um incentivo para mim. Porque eu vi o pessoal falando... para mim, aquilo ali, eu tenho que chegar na frente, né? Para mostrar que funciona. Mas no começo, em 2011, né, que a gente começou a se juntar, assim, tinha muita piadinha, né? No meio da corrida, assim, tinha muita piadinha. Tinha muita gente que nos via como o pessoal que se juntava para comedores de alface, se juntava para bater papo e brincar, né? E aí, com o tempo, isso foi mudando. Hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia, eu vejo que o pessoal que brincava já pensa diferente, sabe? E é legal a gente ver essa mudança, sabe? É pouco tempo, 7 anos. A gente já vê uma mudança tão grande em 7 anos.
Hoje em dia não tem mais piada, não. Pelo menos no meu meio ali não tem mais piada, não. Entendi. Ou só pelas costas, de repente. Então pode ser. Pelo menos você não fica sabendo. Pode ser. Gustavo, e você, tem isso aí entre os colegas? Você se tornou vegano há pouco, alguém falou, você é louco, você vai ficar comendo alface, não vai ter músculo, ou alguma coisa assim. E outra, você dá consultoria também, você trabalha ajudando pessoas a ter um bom desempenho na academia, não é isso? Isso. Na verdade, eu ministro treinos ao ar livre voltados para a hipertrofia e para o emagrecimento. Aí, só te interrompendo, claro. Aproveitando, eu queria que você falasse se os alunos também, quando você fala que é vegano, e se você indica alguma coisa, se eles ficam meio com o pé atrás, por favor. Então, até que é um pouco mais tranquilo, porque lá tem alguns horários do treino que a gente até treina junto com as pessoas para provar que a gente acredita no que faz. Porque é um treino com evidências científicas, a gente não está lá somente falando, a gente está provando, a gente mostra os estudos com os quais a gente trabalha e tudo mais. Que já é uma quebra de tabu, né? Treinar ao ar livre e voltado para a hipertrofia. E eu ainda sendo vegano, é mais um tabu ainda. Treinando ao ar livre, sendo vegano e hipertrofia. Então, sim, chega alguns momentos que as pessoas às vezes perguntam, será que realmente dá certo ou não? Mas geralmente são as pessoas que às vezes não veem nós treinando. As pessoas que olham a gente treinando, a gente vai sempre até o limite, é um treino bem exaustivo, bem intenso. E as pessoas olham e falam, nossa, que legal. E essas pessoas é diferente, papo. Ela vem perguntar, como é que você faz? O que você está comendo? Então ela já está acreditando, entendeu? Que o veganismo está dando certo. Porque ela vê na gente... isso aqui que a gente está fazendo, né? Sim, exatamente. Ela vê o resultado ali. Então as pessoas que às vezes não olham a gente treinando é outra história. Mas que olham, aí o papo é outro. Entendi. E Priscila, eu queria que você respondesse de duas formas até. Na academia, quando você está treinando, praticando atividade física, e também no consultório. Se alguém já chegou lá sem saber que você era vegetariana e de repente ficou com o pé atrás. Então, na academia e no consultório, como é que é com você? Então, na academia, às vezes aquela conversa, né, durante o treino, e o pessoal fala, eu como 12 claras. É competição de quem come mais claras de ovo ali. Eu como 12, eu como 20, eu como 25. E você? Eu falo, então, nenhuma. Mas como assim? E aí, na verdade, eu tenho a oportunidade de tirar muitas dúvidas. Nunca me chegaram com críticas, mas, na verdade, eu vejo uma curiosidade das pessoas e eu tenho a oportunidade, como profissional de nutrição, de falar, não, é comprovado cientificamente que você consegue ganhar massa magra, consegue ter rendimento, enfim, consegue ter tanto benefício quanto um onívoro na prática de atividade física, né? Então é bem tranquilo. Né? Na academia alguém chega, você vai ficar fraca, mas eu sou nutricionista formada, não sei aonde. Exatamente. Não, gente, é tranquilo. E obviamente que a experiência na clínica nos dá embasamento para isso, né? Então, foi sem querer, gente, porque eu nunca fiz nenhuma propaganda de que eu era uma nutricionista vegetariana. Mas eu fui naturalmente atraindo esse público, e hoje 90% das pessoas que eu atendo são vegetarianas ou veganas ou querem transitar para o vegetarianismo. E tem uma pequena porcentagem que não, e normalmente essas pessoas que não são, foi alguém que te indicou. E veio me perguntar, viu, você só atende vegetarianos? E eu digo, não, eu atendo quem quiser melhorar a qualidade da alimentação. E quando eu atendo essas pessoas que não são vegetarianas, é muito interessante, porque eu tenho a oportunidade de mostrar para elas qual é a real quantidade de proteína que ela precisa, como ela pode suprir essa necessidade com outros alimentos além da carne. E eu estava até compartilhando aqui com eles que eu tive uma experiência recente de um paciente que chegou comendo 1 quilo de carne e 13 claras de ovo por dia e saiu comendo 100 gramas de carne e 2 ovos por dia, e depois de assistir o documentário que eu recomendei, mandou uma mensagem dizendo, Pri, não quero comer nada, como que eu adapto minha dieta? Eu falei, é simples, só tira, continua comendo todo o resto. Então, a gente pode... Pera. Pois é. Mas ele comia 1 quilo de carne e mais um monte de coisa, então. Exatamente. Caraca. Ele comia 200 gramas de carne e café, lanche, almoço, lanche e jantar. E comia umas 6 claras de ovo de manhã, umas 6 claras de ovo à noite, mais suplementação, obviamente. Caraca, esse cara tinha proteína saindo pela orelha. Sim, né? muita proteína. Então, quando eu calculei, a gente viu uma quantidade de fibra muito baixa, uma quantidade de carboidrato baixa, uma quantidade de proteína excessiva, e eu explicando para ele que aquilo era muita gordura também e, obviamente, muita caloria, porque proteína também tem caloria. Então, explicando que não tem necessidade daquilo, que a gente poderia encontrar um equilíbrio. E em nenhum momento dizendo para ele que ele precisava ser vegetariano, mas mostrando para ele que ele poderia reduzir o consumo de carne. E uma vez que ele teve acesso a outras
outras informações. Ele falou, não, realmente eu quero tentar. E obteve sucesso. E qual que era a profissão desse cara? Caminhoneiro? Não. Ele tem um site de venda online, ele trabalha em casa. Mas ele é atleta ou não? Ele era jogador de futebol. Mas por conta de várias lesões, ele estava parado. E estava fazendo acompanhamento com um fisioterapeuta, fazendo acompanhamento dentro da musculação para fortalecimento muscular. Ele voltou para o retorno e eu com aquela curiosidade, tipo, o que vai acontecer com esse cara? E não perdeu nada de músculo, nada. Então, e detalhe, ele treinava 4 vezes e está treinando só 2. E ainda assim não perdeu massa magra. E aproveitando essa questão do que o cara comia e falando de cardápio, eu tenho certeza que muita gente veio aqui e muita gente está em casa assistindo, querendo saber o que atletas bem-sucedidos como esses aqui comem, né? É uma coisa meio básica e direta. Eu queria saber o que vocês comem e se existe algum alimento... O que vocês comem, óbvio, no geral, assim, normalmente vocês comem. E se existe algum alimento que vocês não deixam faltar de jeito nenhum na alimentação de vocês, que vocês consideram essencial. Bruna. Olha, um bom prato de leguminosa, um carboidrato, arroz, batata doce, mandioquinha, legumes e salada. Né? Essa é a base da minha alimentação. Inclusive, na época que eu estava treinando muito para o Mundial, eu acordava e eu já batia um prato desse, sabe? A fome estava enorme, eu acordava e já comia comida. Quando eu estou treinando um pouco menos, aí vai, sei lá, uma panqueca com diferentes farinhas, né? Tapioca com com hummus ou tofu piri, que eu mesma preparo. Não falta oleaginosa, né? Castanhas e fruta seca. E muita fruta também. Essas leguminosas que você fala, quais você costuma usar com mais frequência? Qual que você mais gosta, vamos dizer assim? Feijão, diferentes tipos de feijão, adoro. Grão de bico e ervilha. Correto. Nada exótico, né? Então, até aqui bem tranquilo. Zé, como é que você lida com isso? O que você come quando está treinando, quando não está? O que você mais gosta, o que você mais usa? Na verdade, minha alimentação é bem simples. É simples. É igual a Bruna falou. Eu como bastante... Só que eu acabo comendo bastante carboidrato, né? Mesmo na janta, eu como bastante carboidrato. E, assim, o que não pode faltar em casa é banana. Banana não pode faltar de jeito nenhum. Agora, assim, o potássio, é isso? Para não dar cãibra, essas coisas? Porque é bom demais, é gostoso, né? Sabe? Mas enfim, a minha alimentação é muito simples. É o prato que a Bruna descreveu aqui, é o que eu como. Alimentação simples. Eu acho que feijão também não pode faltar, sabe? De resto, é tranquilo. E tem muito macarrão, né? Prova e na época de prova a gente acaba comendo muito macarrão, tenta buscar as opções mais integrais, enfim, por causa do carboidrato mesmo. Para energia, né? Isso. Explosão, essas coisas. E Gustavo, e você? Como é que é para você? O que não pode faltar na sua alimentação aí para hipertrofia e o que você costuma comer no dia a dia? Bom, batata frita, tô brincando, não tem nada a ver. Porra, vocês queriam ouvir isso, né? Todo mundo adorar, né? Coxinha e batata frita. Coxinha e batata frita, esse é o caminho. Não, tô brincando. Bom, basicamente, o que não falta a semana inteira é arroz e feijão. A base, né, brasileira é arroz e feijão. A minha semana inteira, nos dias úteis, né, de segunda a sexta, de verdade, almoço e janta é arroz, feijão e salada. Às vezes só um tomate, que não é salada, mas eu encaro como salada. É bem simples. Aí, de final de semana, às vezes eu como alguma coisinha diferente, etc. Mas é basicamente isso. Arroz, feijão e salada. E eu complemento com essas coisas que eles falaram. Castanhas, etc. Mas você come arroz, feijão e salada, aí nos fins de semana você chuta o balde e come uma cenoura, é isso? Não. Às vezes eu posso até, sei lá, comer um lanche com hambúrguer de grão de bico. Ou, às vezes, sei lá, vou na casa da minha namorada e tem a batata frita, tem uma mandioca frita, tem alguma coisa nesse sentido. E... como alguma fritura, alguma coisa assim. Esse arroz que você come é integral ou branco, na maioria das vezes? Geralmente é o branco. Eu sei que o integral às vezes pode ser um pouquinho melhor, mas eu amo tanto o branco que eu não consigo deixar ele de lado. E a salada como é que é? Só para o pessoal ter uma ideia, porque a salada é muito ampla, assim, né? Então, geralmente eu ainda tenho acesso ao restaurante universitário aqui da Unicamp, então é basicamente a salada que está ali presente. Às vezes é só alface, às vezes é só beterraba, às vezes é só tomate, às vezes é feijão branco. Isso eu não entendi. Mas tudo bem, é eles que mandam lá. Priscila, mais uma vez, faz sentido o que eles falaram?
Claro. Eu fiquei meio preocupado com a dieta do Gustavo. Eu não sou profissional de saúde, mas para alguém que faz hipertrofia, tá ok a alimentação dele? Então, independente de você ser um atleta ou não, o que você tem que comer? O que um vegetariano come? Gente, é comida, não tem segredo. É arroz, é feijão, é fruta. Dentro da clínica, eu sempre mostro umas fotinhos para os pacientes de combinação de pratos e depois eu procuro mostrar também o cálculo de um cardápio para mostrar que a gente consegue atingir a necessidade de todos os macronutrientes e da maioria dos micronutrientes por meio da alimentação. O que vai variar de uma pessoa para outra? Horário, quantidade, o foco dela. Então, no caso que ele quer hipertrofia, ele precisa de carboidrato, energia, ele precisa de proteína, que está na leguminosa. É a quantidade, não sei exatamente quanto ele come, mas sim, isso pode ser suficiente para o objetivo dele. Então, o que vai modificar basicamente isso. Mas não tem segredo. É comida, é muito simples. Não tem um milagre. E tem algum alimento que você, como nutricionista, diria assim, olha, não deixe faltar de jeito nenhum, mesmo que você não seja atleta, e especialmente se o cara for atleta, tem algum outro, ou é o mesmo, sei lá? Então, eu procuro não idealizar nenhum alimento, porque a gente sabe que cada um dos alimentos tem uma função, vai ter uma quantidade de macro e de micronutrientes diferente. E o mais importante é a variedade. Então, na verdade, pelo contrário, eu tento não focar em nenhum alimento específico, mas ensinar os grupos alimentares e falar para a pessoa comer com variedade. Mas, obviamente, que a gente sabe que dentro de uma dieta vegetariana é importante a combinação de cereais e leguminosas para ter acesso a todos os aminoácidos essenciais, né? Para você ter a proteína completa. Então, eu sempre, obviamente, busco focar nisso, até porque é a maior dúvida que as pessoas têm. Então, a gente explica bastante isso. Mas não existe um alimento idealizado. É importante você ter esse equilíbrio. Então, por exemplo, ele come arroz e feijão. Ela come batata e lentilha. E ele come mandioca e grão de bico. E tá tudo ok. São alimentos diferentes que vão ter a mesma função no nosso corpo. Se juntasse os três no mesmo prato, ficaria perfeito. Nossa. E você, o que você come, assim, como atleta, que vai pra academia e tudo? Tem alguma coisa especial ou é comida mesmo do dia a dia? Não, gente, eu adoro pão. Que muita gente tem um pouco de medo de comer pão, mas eu como pão quase todos os dias. O fato de eu estar lá no Nutrir é um pouquinho fácil para mim ter bastante variedade. Então, hoje tinha macarrão, então não peguei arroz para comer macarrão. E eu não peguei feijão porque tinha aceitando macarrão, então eu comi ele como proteína. Então, eu consigo ter uma variedade grande, mas assim, é o que está lá. Eu não tenho o hábito de jantar comida. Então, às vezes eu faço um mingauzinho, tapioca, uma panquequinha, lanche mesmo. Com tofu piri também gosto bastante. Tofu é uma coisa que está muito presente na minha alimentação. Eu faço iogurte, faço ele doce, salgado, de todas as formas possíveis. Passo um monte de receita também para o pessoal. Mas não tem muito segredo. Eu queria saber também de vocês como é a rotina de treinos. Porque tem muita gente aqui que com certeza vai à academia e muita gente em casa também que clicou para o vídeo para saber como é que vocês fazem. Vocês acordam e fazem o quê? Você sai correndo, você sai nadando? Como é que funciona? Quantas horas por dia? Como é que funciona isso para vocês? Gustavo, se puder começar para a gente. Bom, eu treino basicamente sempre de segunda a sexta. Então são 5 treinos na semana. Zé, como é que é a sua rotina hoje? E não sei se você está competindo hoje, mas se não, como era quando você competia? Eu volto a competir em 2018. Agora, 2018, eu estava de licença paternidade. Quase 2 anos. Não sem competir, mas eu volto em 2018. E eu vou colocar aqui minha rotina quando eu estou focado por uma prova mais longa. Eu tenho a facilidade de treinar em 2 horários. Então eu acordo, faço um treino, geralmente um treino de 20 quilômetros. Volto para casa, descanso, trabalho, almoço. No finalzinho da tarde, eu volto a fazer outro treino. Aí depende do tipo de corrida. Ou eu vou fazer um treino de força, ou eu faço um treino de tiro, se a prova dá. Mas geralmente roda 25, 30, às vezes até 40 quilômetros por dia, dependendo da prova. Para a BR rodava 40 quilômetros, 35 quilômetros por dia mais ou menos. E aos finais de semana, o sábado tem treino longo, né? Que aí eu saía de casa e até Pedreira e voltava. Eu achei que você ia falar, aí eu descanso. Não, aí é que você começa. Porque 20 quilômetros não é um treino longo, é um treino curtinho. Tranquilo. Final de semana dava mais ou menos 65 quilômetros. Acumulava na semana uns 150, mais ou menos. Cara, de carro eu canso fazendo isso. Mas de carro cansa. De carro cansa. E é isso. Musculação. Aí tem que ter, pelo menos 3 vezes por semana, tem que ter um fortalecimento. De resto é vida normal. Tá certo.
E Bruna, como é a sua rotina de treinos? Então, eu voltei a competir tem 2 anos e meio. E aí varia de acordo com o objetivo, né? Então eu vou falar um pouco desse último, que foi o Campeonato Mundial, que foi o mais importante, onde eu mais me dediquei, né? Bom, eu sou antropóloga de formação e de profissão, então o meu trabalho não é a natação, né? A natação é um momento de desafogar as tensões, né? De afogar, no caso. Desafogar as tensões. E aí eu treinei bem mais do que eu costumo treinar, né? Para me preparar para o Mundial. Então eu fazia 8 treinos de piscina por semana, né? Então eram durante segunda, quarta, sexta e sábado era natação, né? À noite, 1h30 de treino. Terça e quinta eu treinava de manhã e de noite natação. E 3 vezes, dos dias que eu só treinava natação, 3 vezes na semana eu fazia musculação também. Ou antes ou depois do treino de natação. Entendi. Priscila, a gente tem uma coisa de que na alimentação vegetariana falta proteína. Não a gente, mas no geral as pessoas têm isso. Para muitas pessoas isso vai parecer uma pergunta básica, mas eu sei que no YouTube tem muita gente que clica lá achando que vai ter falta de proteína ou não. Já estou até dando spoiler da resposta. Mas a alimentação vegetariana, para um atleta eu quero saber, a falta de proteína nessa alimentação é um mito ou realmente pode acontecer? E mais que isso, eu quero saber se no caso da hipertrofia, aquele cara que quer ganhar músculo mesmo e tal, que nem é o caso do Gustavo, ele precisa ter um cuidado maior? É possível que vai ter falta de proteína? Quais os alimentos que ele deve consumir? Olha, é possível ter falta de proteína se a pessoa não tiver uma alimentação balanceada. Então, não existe risco de um vegetariano ter deficiência de proteína. Existe risco de uma pessoa que não tem uma alimentação balanceada ter deficiência de proteína, sendo vegetariano ou não. Então, isso não é uma exclusividade do vegetarianismo. E para a pessoa atingir a necessidade de proteína dela, basta ela atingir a necessidade calórica. Então, a diferença de um atleta é que, como ele tem uma carga de treino super intensa, ele vai ter uma necessidade calórica muito mais alta. 3.000, 4.000, 5.000 calorias por dia pode chegar. Então, ele vai precisar comer uma quantidade de comida equivalente a isso. Quando você vai calcular 5.000 calorias de comida com qualidade, essa pessoa vai atingir a necessidade de proteína dela. É um fato. Então, conforme é a necessidade de proteína, necessidade calórica, há um aumento de consumo de calorias e, consequentemente, um aumento de consumo de proteínas. Como em alguns casos a pessoa não consegue consumir a quantidade de comida que ela precisa, a gente pode entrar com suplementação para os atletas ou mesmo para indivíduos comuns. Mas é uma necessidade a suplementação proteica? Não, ela não é uma necessidade. Você consegue atingir suas necessidades por meio da alimentação. E como a gente atinge essa necessidade proteica? Ah, Pri, então eu vou ter que comer só feijão para ter proteína? Não. O interessante é que mesmo quando você come uma fruta, por mais que tenha uma quantidade pequena de proteína, ela tem proteína. Quando você come uma colher de chia que tem um volume pequeno, né, comparado a muitos alimentos, tem 3 gramas de proteína. Então, é no conjunto dos grupos alimentares, você distribuir bem esses alimentos, que você atinge sua necessidade proteica. Mas é claro que para atletas, normalmente a gente dá um foco para carboidrato, que é o que vai dar energia, para alimentos fontes de proteína, para ajudar na reconstrução muscular, associados à gordura. Então, a gente prioriza cereais, leguminosas e oleaginosas para atingir esses macronutrientes, combinados, claro, a frutas, legumes, verduras, sementes e etc. Mas é bem difícil falar de quantidade, porque isso vai muito de cada caso. É claro. Né? Desde o começo, vocês fizeram questão de citar, você, Bruna, e você, Zé, que não suplementam, né, não tomam nenhum suplemento. Eu gostaria de saber de vocês também, mas primeiro até da Priscila, se existe algum suplemento indicado para quem quer começar a fazer atividade física e é vegano. Existe alguma coisa que é indispensável ou a pessoa... Você já falou isso, mas só para frisar, é preciso a pessoa comprar lá uma proteína e começar a tomar? Ou ela de forma alguma, gente. Não, de forma alguma. Pelo contrário, na verdade, normalmente quando a pessoa vai iniciar o treino, dependendo, normalmente a hipertrofia, né, ou mesmo se for algum treino de endurance, enfim, ela vai ter um período de adaptação. Provavelmente esse treino nem vai ser tão intenso e a necessidade calórica dela
também vai acompanhar o treino. Então, ainda é mais fácil a gente atingir a necessidade por meio da alimentação. Então, todos os meus pacientes que chegam, eu sempre recomendo não fazer uso de proteína, e a gente só entra com proteína na terceira, quarta consulta, conforme for aumentando a intensidade do treino e a gente houver necessidade. E para quase todos eles, eu dou a opção de suplementação, caso ele queira, mas dou a opção de comida também. Essa mesma quantidade de proteína você pode atingir comendo isso aqui. Então, não necessariamente você precisa fazer o uso de suplemento proteico, né? Tá, ok. Gustavo, você usa algum suplemento, assim, fora a sua alimentação, você usa algum suplemento industrializado? Sim, eu utilizo sim. Você usa o quê? Proteína ou outra coisa? Ou várias coisas? Sim, eu deixo ali uma... Não, várias coisas não. Somente uma proteína isolada de ervilha, mas assim, por questão de praticidade. Porque como a Priscila já falou... Cai muito bem para muita gente. Exatamente. Às vezes eu tô na correria, nossa, eu tive que comer alguma coisa na rua, entre aspas, uma batata frita. Aí sim, eu vou chegar em casa e vou falar. Às vezes rola. Aí eu vou sim usar esse suplemento de ervilha por praticidade, né? Na correria do dia a dia, a gente sabe que nossa vida é cada vez mais corrida, eu utilizo sim. Entendi. E Zé, você correndo aí 281 quilômetros, você não usa nenhum suplemento? Não. Mesmo quando está competindo? Não uso. Não uso nada. Nunca usou? Já usei. Eu usei até 2014, 2015, não, 2013. 2013, eu passei pela Ana e ela pegou e falou, Zé, Ana Seregatti, que é uma nutricionista, que tem vídeo dela aqui no canal também, Isso. aqui de Campinas. Ela pegou e falou, eu aceito, mas você vai... Vamos sem suplementar nada? Eu falei, vamos embora, vamos tentar. E o meu rendimento aumentou demais quando eu comecei a tomar mais cuidado com a alimentação, porque é mais fácil, né, a gente ter o suplemento, porque foi um dia corrido, a gente sabe que está lá, né? Então eu era assim também, sempre tinha proteína, eu usava a proteína da soja, não tinha tantos produtos como tem hoje no mercado, e eu ia nessa aí. Quando eu parei, eu comecei a tomar muito mais cuidado com a minha alimentação, deixar um pouquinho mais regrada, tudo certinho, e meu rendimento aumentou demais. Muito. Entendi. Foi muito mesmo. Bacana. Bruna, você foi buscar esse monte de medalha lá na Hungria sem nenhum suplemento? Por quê? Então, eu tive uma experiência parecida com a do Zé, né? Eu já suplementei, né? E faz 1 ano e pouco que eu tomei a decisão de parar, porque os suplementos me incomodavam, né? Me davam gases, não me faziam muito bem, assim, não me caíam tão bem. E eu falei, bom, bora experimentar, aumentar o consumo de outros alimentos, priorizando os alimentos orgânicos e ver o que acontece. Foi mais uma experimentação sem passar, nesse caso, por nutricionista. Eu vinha passando por nutricionistas, mas eu decidi experimentar e ver o que acontecia. E eu me senti muito bem, muito bem. E aí o que eu tive que fazer durante esse período de preparação para o Mundial foi aumentar o consumo de comida, né? Então, tinha vezes que eu estava com tanta fome que eu acordava de madrugada para comer, né? Para bater mais um pratinho, voltar a dormir e tal. Mas... Quem nunca, né? Pois é. Muita banana, assim, coisa de 8, 10 bananas por dia eu estava comendo, né? E me senti muito, muito bem, né? E antes das provas, macarrão e feijão, assim. 10 horas da manhã eu ia competir, batia um pratinho ali de macarrão com feijão, pequenininho e tal, e ia, assim, e funcionou muito bem para mim. Eu me senti super bem. Entendi. E eu queria saber de vocês agora, eu queria que vocês deixassem dicas para as pessoas de onde vocês buscam informações específicas a respeito de alimentação vegetariana estrita e esporte. Se vocês têm sites gringos ou onde vocês buscam essas informações. Gustavo, se você puder começar. Sim, com certeza. Bom, assim que eu estava querendo me tornar vegano, né, eu falei, antes de me tornar, eu vou buscar informação. Eu quero buscar o que eu vou comer, né? Então, nada melhor que, obviamente, procurar um nutricionista, uma nutricionista. Então, foi isso que eu fiz. Assim que a primeira nutricionista pela qual eu passei me mandou a dieta, eu iniciei. Então, sinceramente, eu não procurei nada na internet. Eu falei, eu posso me enganar, tem tanta coisa na internet, afinal, se está na internet é verdade, né? Falei, deixa eu procurar com quem sabe, uma pessoa formada, né, que sabe o que está fazendo.
Então, não procurei absolutamente nada na internet. Fui direto com nutricionistas. E você procurou um nutricionista especializado em alimentação vegetariana? Ou foi coincidência que... Você passou pela Priscila, né? Sim, cheguei a passar pela Priscila. Mas você procurou porque ela é especializada em alimentação vegetariana ou foi uma coincidência, feliz coincidência? Não, com certeza. Eu já havia passado por 3 nutricionistas antes, quando eu não era vegano. E aí, assim que eu decidi me tornar vegano, eu tive uma conversa bem sincera com a minha ex-nutricionista, né? Falando, olha, quero me tornar vegano. Aí ela fez assim, eu falei, beleza, eu não vou mais passar com você. E aí, fui educadamente, falei tchau, muito obrigado. E aí, fui atrás, procurei na internet. Aí sim, a internet foi fundamental para mim, achar alguém especializado. Cheguei a passar por uma nutricionista inicialmente, e aí depois peguei o contato da Pri, com uma menina que eu conhecia ali do treino que era vegetariana, vegana, que se tornou vegana depois. Entendi. E Zé, você busca informações, você vai a nutricionista, como você faz para se manter atualizado? Eu busquei bastante informação no começo. É um site conhecido, Vista-se. Depois a gente acerta. Né? Não, tem bastante informação hoje em dia. A gente dá um Google e encontra tudo, né? É muito fácil hoje em dia, a gente tem muita informação. Mas nada como procurar um profissional. Procurar um nutricionista para ele dar uns toques, né, do que a gente está fazendo de errado. Eu sempre falo pro pessoal, a nossa alimentação vegana, apesar de hoje ter bastante junk food vegano, ter bastante alimentação industrializada, a nossa alimentação já é boa. A gente geralmente, grande parte dos veganos que eu conheço já tem essa alimentação boa. É só acertar a quantidade, colocar algumas coisas ali nas horas certas que resolve. É sempre bem... E para mim é muito tranquilo. Hoje em dia é muito fácil, a gente tem informação muito fácil na internet, né? Só para colocar aqui, esse fim de semana passado teve o Ironman Mundial em Kona, no Havaí. O rapaz que ganhou, bateu o recorde de Kona, é vegetariano. Então, ele fez 8 horas e 3, se não me engano. 8 horas e 1. 8 e 1, perdão. Vegetariano. Então, hoje em dia, a gente tem muita informação e tem grandes atletas rendendo muito vegetariano, vegano. Tá certo. Bruna, você tem algum lugar específico, assim, fora o Vistas, que eu sei que eles acessam diariamente, faz de conta, mas, assim, algum lugar específico, algum site internacional, alguma coisa que você acha que as pessoas não conheçam e que é muito legal, assim? Olha, como eles, assim, durante 1 ano e meio eu fui periodicamente a nutricionista, né? Até pegar o jeito, né? Aprender. E, concomitantemente, eu ia para Instagram, Facebook. Agora, site específico, não. Fuçando tudo, né? Vai passeando, vai conhecendo pessoas, WhatsApp, né? Grupos de veganos no WhatsApp, né, França? E trocando muita informação e estudando, né? Entendi. E você, Priscila, você deve ter muitas fontes aí para comprar, porque até agora eu não consegui o link. Você tem alguma coisa aí para indicar para a galera? Na verdade, no curso, a gente tinha uma apostila específica, que eu ainda uso muito ela para informação, mas é tudo baseado em artigo científico. Gente, tem mais de 500 referências, eu não vou saber citar uma referência, mas... É sempre importante tentar procurar algo que seja comprovado cientificamente. Então, PubMed, Cielo, o próprio Google Acadêmico são sites interessantes que você pode estar jogando uma palavra-chave e talvez encontrando algo específico. Mas eu, para alguns pacientes, principalmente quando se fala de receita, eu recomendo algumas páginas no Instagram, alguns livros de receita que eu gosto, e 2 livros. Um é da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eles têm um guia para alimentação vegetariana para adultos, que está disponível online em PDF. Então, para quem tem muita dúvida, eu recomendo baixar esse arquivo. E os o link livros vai estar na descrição do vídeo. Ok. Aí, e os livros do Eric também. Você pode me ajudar com o sobrenome dele? Dr. Eric Slivich. Eu demorei 5 episódios de uma temporada para aprender esse sobrenome. Então, como eu sei que você já gravou vídeo com ele, eu sabia que você saberia dizer melhor o sobrenome dele. Ele tem alguns livros bem... básicos, assim, iniciantes tirando dúvidas sobre alimentação vegetariana, que são muito didáticos, são muito legais. Então, eu acho que ele tem eu virei vegetariano e agora, uma coisa assim? Sim, é isso. Viu um link, quase, um título. Esse livro é bem legal. Então, eu também recomendo esse livro
para o pessoal. Então, essa apostila da Sociedade Vegetariana Brasileira e o livro do Eric são bem didáticos e bem interessantes. Correto. E eu queria saber de vocês, se vocês, por serem veganos, vocês já tiveram alguma dificuldade assim, em buscar apoio, patrocínio para competições, ou sei lá, mesmo para treino? Vocês já tiveram algum caso assim de chegar, o cara, não, é vegano, não quero, ou até facilitou, não sei, de repente? Bruno. Não, eu acho que facilitou, né? O pessoal do como pode dizer. Eu nadava, como eu falei, né, sem grandes pretensões. E aí, de repente, vindo almoçar aqui no Como, a Maria e o Cabeto me propuseram uma parceria, né? Então, assim, eu acho que pelo veganismo eu consegui um apoio interessante que eu acho que outros atletas amadores não têm, né? E Zé, você já teve algum caso? Teve alguma dificuldade ou não? Tenho toda a dificuldade. Na verdade, eu não... É muito difícil ter patrocínio. Geralmente vem pelo pessoal mais conhecido, assim, mais próximo. Os apoios que eu tive foi de pessoal mais próximo. E hoje em dia está mudando isso, mas como eu tentei patrocinar alguns anos atrás, nas empresas veganas que eu pedi, acho que era o momento... Era o momento também que o veganismo estava crescendo, acho que as empresas também, mas eu não tive. Sempre que eu tive que ter apoio, sempre foi de pessoal mais próximo, amigo, de algumas empresas não veganas, mas também não ligado à alimentação, nem à nutrição esportiva ou do tipo. Entendi. E Gustavo, você já está competindo? Você tem essa experiência na sua vida ou você nem chegou a procurar patrocinadores? Essas coisas? Não chego a competir, não. Eu prefiro ter minha vidinha um pouco mais tranquila mesmo. A competição é só comigo mesmo. Não chego a competir, não. Priscila, acho que também não, né? Praticante. Não posso do colaborar dia a dia. com isso, gente. E outra coisa que eu gostaria de saber, mas eu também já imagino um spoiler da resposta, mas vocês têm dificuldade de achar material esportivo que não tenha nada de origem animal? No seu caso, acho que não, né? É uma touca, tal, maiô? Não, acho que não. Algum de vocês tem alguma dificuldade? Tem, Zé? De repente um tênis específico para correr? A gente tem que pesquisar bastante. Tem marcas que têm produtos que a gente não pode nem considerar que é vegana, né? Porque tem alguns tênis que são veganos, mas eles fabricam também outros com couro, enfim. É bem difícil. É tênis, o resto não. O resto é bem simples, que não. Mas o tênis é mais difícil. Entendi. Gustavo, teve alguma dificuldade já? Ou não? No meu caso era o tênis também, mas achei rapidinho uma marca que, como eu não exige muito do meu pé, né? Como por exemplo ele que está correndo a toda hora, eu somente fico ali parado, faço meu treino e tranquilo. Então entre aspas, qualquer tênis me serve. Então achei rapidamente uma marca vegana e aquela lá já é suficiente. E a Priscila também nessa não entrou. Agora, para finalizar, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm algum ídolo vegano no esporte, poderiam citar aí algum competidor que se destaca, e também eu gostaria que, já na sequência, vocês dessem uma dica, o que vocês diriam para alguém que já é atleta, já tem um rendimento razoável e está na dúvida se torna vegano ou não, tá? Então, um ídolo no esporte, que seja vegano, e o que vocês diriam para um atleta que quer mudar aí, está naquela, será que vai, será que não vai? Bruna. Olha, eu sou muito fã, eu sou muito ruim de nome, mas eu sou muito fã de uma das irmãs Williams, que é vegana. É a Serena e a Venus. Você é fã de qual? Então, a que é vegana, que eu não sei qual que é. As duas são veganas, pelo que me consta. É fã das duas, então, resolvido. As mulheres são enormes, poderosas, batem lindo, né, na bola e, enfim, E são mulheres negras também, que eu acho que é uma questão importante, né, sobretudo no tênis, que é um esporte altamente elitista. Então, eu tenho total admiração pelas duas. E qual é a outra pergunta? E aí, o que você diria para algum atleta que já tem um rendimento razoável, já tem uma carreira e está na dúvida se torna vegano ou não? Cara, experimenta, porque a pessoa vai voar, entendeu? É verdade, vai se sentir muito mais leve. O Marcos está aí, meu amigo, né, que está se tornando vegano, e ele é uma coisa... Marquito, levanta a mão aí. E uma coisa que ele fala constantemente nos treinos é assim, nossa, estou me sentindo muito bem, estou nadando mais rápido, estou mais leve. E, de fato, eu acho que tem essa sensação. Então, assim, experimenta, porque não vai se arrepender, sabe? É Marcos, né? Você tá voando já ou não?
É? Taca-lhe pau nesse veganismo aí, Marco. Lá vem o Marcos. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau. E Zé, você tem algum ídolo no esporte que você queira citar? E o que você diria aí pra alguém que quer voar? Tenho. Assim, tem vários ídolos, mas tem dois que eu acho que são... É o Scott Jurek, que é um baita de ultramaratonista, e a Fiona Walks, que a história dela é muito bacana, ela é vegana e ela tem uma história dentro do veganismo, né, muito legal. Isso é bem legal. São esses dois que eu apontaria agora. E sobre, assim... a outra pergunta é... O que você diria para um atleta que já tem uma carreira e está na dúvida se vai se tornar vegano? Vira vegano, Seba. Olha lá. É um baita de um atleta. E por que assim, você acha que ele deveria virar vegano? Vai voar? É brincadeira, é para voar também. É um baita de um atleta. Eu acho que assim, eu apontaria, na verdade, a questão da inflamação. A gente sofre muito com inflamação. E aí tem níveis de corticoides que sobem, né? Eu acho que vocês são mais... e acaba desencadeando tudo, que são hormônios, né? Então eu acho que a gente que não consome carne, a gente tem... isso a gente é privilegiado, sabe? Então é a recuperação e não ter aquele tempo da inflamação, né? Eu acho que seria isso mesmo. Gustavo? Bom, em relação a uma referência, assim, um ídolo do esporte, eu sinceramente eu nunca nem pesquisei muito assim sobre ídolos no esporte que eram veganos. Eu tinha conhecido um rapaz que é ciclista, que inclusive está treinando agora junto comigo, e toda hora eu via ele postando fotos de treino e falei, meu, como assim? Como que ele faz tudo isso? Até foi um dos motivos, você nem sabe disso, né? Que me facilitou me tornar vegano. Então, o meu ídolo não é conhecido nacionalmente, ele está aqui na nossa região mesmo. E o que eu falaria para uma pessoa que está pensando, né, em se tornar vegana é, como eles falaram, obviamente, se torne vegano, porque a gente vê que uma das maiores, não seriam síndromes, né, a palavra, mas está aumentando demais a ansiedade, depressão, muita coisa. E tudo isso tem muita relação com a inflamação. A qualidade aqui intestinal da absorção dos nutrientes está diretamente relacionada a isso. Enfim, eu não tenho tanto a falar nesse assunto, mas você, teoricamente, vai ficar muito mais disposto, muito mais feliz e vai levar essa energia aí para o mundo. Então, na minha opinião, só tem benefício, não tem por que não se tornar. Bacana. Priscila, como nutricionista, você já até falou, né, que pegou um paciente que comia 1 quilo de carne, não sei quantos ovos por dia, e hoje ele está deixando tudo isso. Você acha que um atleta que já tem uma carreira aí forte, sei lá, um jogador de futebol famoso, que queira se tornar vegano, vai em frente? Por que ele deveria fazer isso? Com certeza. Assim como ele, eu também não tenho um nome específico. Na verdade, sempre que eu vejo alguém que é vegano, assim, que faz a prática de atividade física, eu já me interesso, eu já vou olhar, enfim, já surge uma curiosidade natural, assim, por ser algo que eu sou muito apaixonada. E, obviamente, que eu incentivo a pessoa. E, claro, que a minha visão é sempre voltada para a saúde. Para tudo, assim. Para você comer com qualidade dentro do vegetarianismo, isso vai te trazer acesso a muitos nutrientes, enfim, vários fitoquímicos, antioxidantes. Então, o benefício para a sua saúde vai ser excelente. O fator inflamação e o fator digestão é muito levado em consideração. Mas eu acho que é uma paz de espírito geral, assim. Contudo, você saber que o que você come está fazendo bem para você e para o mundo e para os bichinhos. E isso te deixa uma pessoa mais feliz. Eu sinto muito isso na clínica. Todo mundo chega e fala, olha, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou animada, eu estou com energia, enfim. A gente sente uma melhora de bem-estar de maneira geral, assim. De mente, de espírito, de saúde. Então, com certeza, o incentivo para as pessoas mudarem a alimentação. E eu digo, mesmo para quem não quer se tornar vegano, então ovo-lacto. Mesmo para quem não quer se tornar ovo-lacto, gente, reduz o consumo da carne. Você não precisa comer a carne todos os dias, você não precisa da carne em todas as refeições. Se todo mundo fizesse uma mudança, mesmo que pequena, a gente teria já um fruto, né, no futuro de um mundo muito melhor, com certeza. Então, o incentivo sempre para mudanças benéficas. Entendi. Então é isso, eu gostaria de agradecer profundamente ao casal Cabeto e Maria aqui do Como, um espaço vegano aqui de Campinas, que cedeu espaço e toda a estrutura aqui para a gente fazer o evento.
Bruna, muito obrigado. Zé, muito obrigado. Gustavo, muito obrigado. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Terça-feira que vem, às 11 da manhã, vídeo novo no canal. Agradeço também a todos que estiveram aqui, ficaram em silêncio para a gente poder fazer essa gravação. Palmas para vocês. Eu achei que não ia rolar. Achei que não ia conseguir fazer uma gravação com o público, mas rolou. Então é isso, terça-feira que vem estamos aí de volta. Um abraço, tchau.